Fala pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, especialista em renda variável pela Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, terça-feira, dia 6 de junho de 2023. E o mercado opera hoje com viés de queda, com a agenda mais vazia. Lá na Ásia, o fechamento hoje ficou negativo, com exceção do Japão, que seguiu o movimento de alta de ontem e manteve o índice Nikkei no positivo. Na Austrália, o Banco Central do país surpreendeu o mercado e elevou a taxa de juros em mais 25 pontos base, levando a taxa de juros australiana para 4,1% ao ano. Na Europa, o viés também é de baixo, o mercado por lá vem refletindo as falas da presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, que ontem reforçou que apesar de os núcleos de inflação lá na Europa estarem arrefecendo, a inflação de 6,1% ainda está bem acima da meta de 2%, o que deve, portanto, exigir novas altas de juros no bloco europeu. Na Alemanha, as encomendas de manufatura caíram 0,4% no mês de abril e ficou abaixo do consenso, que estava esperando uma alta de 3% para esse período. Lá na invasão da Ucrânia pela Rússia, tivemos um novo episódio. O exército russo explodiu uma barragem ucraniana, o que pode agravar a situação lá no conflito. Indo para os Estados Unidos, ontem o dia foi de ajuste, depois de um movimento de alta da semana passada. Lá em Nova York, ontem o Dow Jones caiu 0,59, S&P recuou 0,20 e o Nasdaq fechou com uma queda de 0,09%. Na parte de indicadores, o PMI veio abaixo do esperado, marcando 54,9 pontos no mês de maio, contra a estimativa que era de 55,1 pontos para essa leitura. Um outro indicador que também foi nesse mesmo sentido foi o ISM de indústria, que veio abaixo da linha dos 50 pontos, marcando 46,9 pontos pela sétima queda consecutiva e atingindo o menor nível desde 2009. O nível de atividade sinalizando para uma queda, o mercado já precifica amplamente que o Banco Central americano deve manter a taxa de juros inalterada na próxima reunião do dia 14. Por outro lado, a percepção de risco sobre uma recessão mais forte manteve o viés de queda para os principais papéis. O destaque na parte corporativa ontem foi a Apple, que anunciou o lançamento do novo óculos de realidade virtual no valor de 3.500 dólares, bem acima dos 300 dólares do produto da concorrente, da empresa Meta. As ações da empresa Apple ontem chegaram a negociar com uma alta de mais de 2%, mas acabaram fechando em queda de 0,76%. Os bancos lá nos Estados Unidos também fecharam com queda depois do anúncio dos reguladores americanos de que devem aumentar a exigência de capital para os grandes bancos para evitar problemas de liquidez no setor. Bom, atualizando aqui os índices agora, S&P Futuro está caindo 0,12, o Eurostock 600 está caindo 0,04, o FTSE lá em Londres cai 0,25% agora. No Japão, o Nikkei fechou com uma alta de 0,90 e na China, o índice de Xangai caiu 1,15%. O índice de mercados emergentes, queda de 0,03%. O DXY, o dólar index, está subindo 0,16% agora, enquanto os juros de 10 anos dos Estados Unidos estão caindo 0,74%, está cotado a 3,66 no anual. Índice de commodities da Bloomberg trabalhando agora uma leve alta de 0,03%, enquanto o petróleo reverteu e começou a cair, queda de 1,75 para o petróleo WTI, está cotado a 70 dólares e 90 centavos o barril. O petróleo Brent está caindo 1,68%, cotado agora a 75 dólares e 42 centavos o barril. O petróleo operando em queda hoje, devolvendo quase todo o ganho de ontem, depois que a Arábia Saudita havia anunciado o corte na produção, mesmo que os outros países da OPEP tenham se posicionado contra esse corte para evitar os impactos na arrecadação desses países. O minério de ferro fechou com mais uma sessão de alta na China nessa madrugada, ainda na expectativa de que o governo chinês deva anunciar novos programas de incentivos para o setor imobiliário. Lá em Dalian, o minério hoje fechou com alta de 1,32% e ficou cotado aos 107 dólares e 67 centavos a tonelada. O universo de criptoativos sentindo um impacto de ontem, um anúncio da SEC lá nos Estados Unidos de que deve processar a empresa Binance e o seu CEO, gerando alguns impactos no setor de criptoativos. O Bitcoin de ontem para cá caiu 3,7% e está cotado agora a 25.780 dólares. O Ethereum acumulou uma queda de 2,65%, cotado a 1.818 dólares. Vindo para cá, ontem o Ibovespa fechou com uma alta de 0,12% e ficou nos 112.696 pontos. O dólar fechou com uma queda de 0,46% e ficou cotado a R$ 4,93. A curva de juros ontem caiu em todos os vencimentos, refletindo o boletim Focus, que ontem trouxe uma revisão para baixo nas expectativas de inflação. Inflação para esse ano, a expectativa do boletim caiu de 5,71 para 5,69 nessa semana. O banco JP Morgan reforçou a recomendação
para a compra na Bolsa Brasileira, apontando que o mercado aqui é o preferido para o banco na América Latina, mas os analistas do banco sinalizam nesse relatório que um rally de alta no nosso Ibovespa deve acontecer realmente só depois da queda na taxa Selic. No radar aqui dos investidores, segue bastante atenta a expectativa pelo IPCA fechado no mês de maio, que vai sair amanhã, na quarta-feira, e que pode reforçar ainda mais a pressão de queda sobre a taxa Selic e que pode destravar a nossa Bolsa Brasileira. Destaque ontem para alta de mais de 10% para as ações da CVC, que se beneficiou com a expectativa de melhora do PIB, queda de inflação, além de também refletir o anúncio do novo CEO da companhia e também uma notícia de que um acordo foi firmado com o fundador da companhia por um eventual aporte de 75 milhões de reais para o caso de a empresa aumentar o capital. Bom, alta também dos papéis da Petrobras, que acabou ajudando a segurar o Ibovespa no positivo, isso porque as ações das empresas petrolíferas, é claro, acabaram acompanhando a alta do petróleo. Ontem, as ações preferenciais da Petrobras subiram 1,07%. Já do lado negativo, queda de 4% para os papéis da Eneva, isso depois que a companhia sofreu um rebaixamento pela agência de risco Fitch e também recebeu recomendação de venda pelo banco UBS. Quem também contribuiu para a queda do Ibovespa foi as ações da Vale, que ontem caíram 0,82%, mesmo com a alta do minério de ferro lá no mercado asiático. Do lado político, ontem o governo lançou o programa com o objetivo de reduzir os preços dos carros populares, de caminhões e também dos ônibus, no valor de 1,5 bilhão de reais. Bom, na agenda de hoje, daqui a pouquinho vai sair o nosso IGPDI, outro indicador de inflação para a gente acompanhar. A expectativa de mercado é de que venha com uma queda de 0,99%. Fora isso, hoje a gente vai ter também às 4 horas uma coletiva de imprensa do Banco Central aqui do Brasil sobre o relatório de economia bancária. Bom, esses são os destaques para o dia de hoje. Agradeço a sua companhia, te desejo um excelente dia. Um grande abraço, valeu e até amanhã.